Então, gente, a consultoria é a observação e a provocação de ação, tá? Então, para que serve a consultoria? Primeiro, minimizar os riscos e maximizar as oportunidades que levam ao alcance dos resultados. Quem é que alcança resultados? As empresas. Identificar o tipo de mudança que a empresa precisa e como deve ser implementada para que não tenha respostas negativas. Lógico, se eu quero minimizar risco, maximizar a oportunidade que alcance resultados, eu não quero respostas negativas, eu quero respostas positivas. Conhecimento do negócio e seus objetivos de modo imparcial. Então, o consultor não está dentro da empresa, né? Ele não está vivendo aquela situação diária. Ele é contratado para prestar um determinado serviço, tá? Que venha aí solucionar problemas, né? E fazer com que as empresas angariem recursos, alcancem clientes e maximizem seus resultados. O que deve ser definido numa conversa quando a gente vai tratar agora de consultoria contábil? O consultor não é um funcionário operacional do seu cliente, então isso que a gente vem batendo na tecla, não confundir, tá? Ele é um investigador, ele é um orientador de ações, um profissional da área de contabilidade, tá? Que vai prestar serviços de consultoria contábil, mas que não é cliente da empresa. Então, tem que deixar muito claro qual é o papel do consultor, né? Muitas vezes falta a clareza disso. Problemas de comunicação, reações emocionais ou de políticas que afetam o relacionamento com o cliente interno. Então, isso não pode estar lá nos jogos de poder, que é o que a gente chama. Então, tem que ser relação profissional, de necessidade, né? De necessidade de que tipo de serviço é necessário, a prestação de serviço, né? Então, tem que haver essa comunicação. A gente vai ver mais na frente, né? Nas unidades, quando a gente for estudando, como é que é um contrato de prestação de serviço de consultoria, o que é que deve envolver, quais os elementos que não podem faltar, né? Como é que se cobra, né, num tipo de serviço desse, o que é que a gente deve levar em consideração, né, o volume de trabalho. Essas coisas têm que ficar bem claras, né, nos contratos entre as partes, né? E aí, para que possam ambas as partes desenvolver os seus trabalhos, né? Então, não deixar que fatores pessoais, emocionais, né, opiniões próprias, que não esteja relacionada ao conteúdo daquele serviço, né, que é prestado, que ele seja misturado, vamos dizer assim, né, confundido com uma relação profissional. É por isso que a gente fala de ética, a gente vai ver também, né, os pontos éticos, o que é a ética, qual é a importância da ética em qualquer relação profissional. Né? Existe o código de ética do profissional de contabilidade. Então, se o profissional de contabilidade vai prestar uma consultoria contábil, ele também tem que seguir, tem que observar, tem que obedecer o código de ética, ok? Falta de isenção de diagnósticos rápidos, unilaterais, superficiais, que geram perda de credibilidade. Né? Então, preciso deixar claro, na hora da contratação do serviço, né? A empresa que está prestando o serviço de consultoria precisa levantar relatórios, diagnósticos, né? Isso tudo tem que estar acertado. Né? Quanto tempo a empresa contratou para fazer serviço de consultoria contábil? Quanto tempo a minha empresa cliente contratou um escritório de contabilidade para prestar consultoria? Né? Então não pode se perder credibilidade com isso. Né? É preciso, a partir do momento do desempenho das atividades, se for para levantar relatórios, se for para ir apresentando diagnósticos, que seja. Né? Se for para nesse serviço de prestação de consultoria, houver mudanças na equipes, setores, ou acrescentar setores. Não existe um setor, por exemplo, dentro da empresa só tem um setor de contas a pagar, não tem um setor de controle, vamos dizer assim, financeiro, que possa envolver o contas a pagar, o contas a receber, conferência de notas, por exemplo, conciliações, tá? É todo mundo num setor só, tesouraria, ou então separar, enfim, né? Essas coisas que precisam ser avaliadas. Então, essa mudança cultural com a equipe, de necessidade de mudar também é um ponto importante, tá? Então, consultoria não é um bico, gente.
né? É bom a gente entender isso, e nós profissionais da área de contabilidade, vocês que serão futuros profissionais e que vão atuar no mercado, né? Eu vou trazer para vocês profissionais para dentro da sala de aula. Nós vamos fazer lives com esses profissionais de cidades diferentes. Vamos levar um escritório de contabilidade de ex-alunas nossas daí de Mamanguape que atuam aí, tá? Para conversar com vocês, para a gente fazer essas perguntas para eles. Como é que vocês estão trabalhando hoje? Qual a dificuldade que vocês estão encontrando no mercado? Como é essa relação empresa-cliente com a empresa que presta serviço de consultoria? Então, a consultoria ela não é um bico, é um tipo de serviço que pode ser desempenhado pelo profissional de contabilidade, que quando você constitui a empresa contábil, você coloca lá no seu KNAI que atividades você pode desenvolver, se você vai desenvolver também auditoria, perícia, enfim, o que é que pode, né? O escritório desenvolver e o profissional regularmente capacitado e regular, quando eu digo, perante o seu conselho de classe, hein, gente? Precisa ter. Então, se vai prestar consultoria contábil, tem que ser um profissional que seja registrado no Conselho Regional de Contabilidade, no CRC, ok? Então, a consultoria ela não é um bico, ela é um tipo de trabalho, ela é um ramo de trabalho dentro da contabilidade, a consultoria contábil, ok? E aí, a gente precisa entender um pouquinho e pontuar aspectos de que esses serviços de consultoria em geral, não só consultoria contábil, ela foi idealizada lá desde a década de 1880, tá? Pelo rei Ivano Po. Então, esses serviços de consultoria iniciaram há muito tempo. No Brasil, desde a década de 60, né? Quando houve o crescimento do parque empresarial, das empresas, tá? Na época, havendo a necessidade de novas técnicas, novas metodologias de gestão empresarial, frente ao mercado novo, frente à concorrência das empresas, resultantes do processo de globalização da economia, né, do surgimento de novos mercados. Então, houve a necessidade de surgir esse tipo de profissional que pudesse auxiliar as empresas na sua questão de serviço. Né? Então, a consultoria empresarial é um dos segmentos de prestação de serviço que mais tem crescido no mundo. Né? Por quê? Porque através dela também é possível o profissional aprofundar os seus conhecimentos adquiridos. Tá? Então, quando a gente fala da consultoria contábil em si, particularmente, é uma oportunidade também para o profissional de contabilidade que presta esse tipo de serviço, que ele se recicle, que ele se atualize, que adquira mais conhecimentos. Por isso, uma das condições sine qua non para o profissional, ele permanecer no mercado, atualizar seus serviços, e prestar, vamos dizer, serviços mais capacitados, ele continuar se reciclando, né? A reciclagem do profissional é muito importante para a capacitação, né? E podem também profissionais fazer seus mestrados, fazer seus doutorados em área de contabilidade, em áreas afins, que podem aplicar isso na prática também como consultoria, tá? E aí a gente levanta esses questionamentos. Afinal, quem precisa de consultores, né? Ou quem não precisa de consultores? Então, as empresas precisam de consultores, tá? O serviço de consultoria é para trazer soluções, levantar diagnósticos, resultados. Quem não precisar de consultores, ótimo. Então, a minha empresa, se eu estou achando que ela está bem no mercado, estou tendo lucros, né? Estou tendo bons resultados, não estou tendo problemas, não necessito de um profissional, mas será que você não poderia contratar um profissional, a empresa em si, para fazer um levantamento, para identificar se há falhas, se podem melhorar mais ainda os resultados, né? Então, a gente também pode fazer essa pergunta inversa. Quem precisa de consultores? Empresas que estão no mercado, desempenhando seu trabalho, tá? Desempenhando suas funções. E aí, a literatura ela traz 7 tendências de consultoria empresarial, tá? Evoluções e tendências no mundo, no Brasil, né? Nesses países em gerais, vamos dizer, em que as empresas estão inseridas. São elas que movimentam a economia, né? São elas que prestam serviço, seja na área pública, seja na área privada, tá? Então,
uma das tendências é o aumento provocado pela busca de novos conhecimentos e inovações para enfrentar a globalização, né? A gente vê um mercado atual aí de tecnologia, de redes sociais, de transformação digital, de marketing, né, gente? Então a gente tem aí os Instagram da vida, as redes sociais que propaga que você pode vender virtualmente, né? O e-commerce, né? Quem nunca ouviu falar, mas o e-commerce é um comércio eletrônico, de vendas eletrônicas, cresceu muito. Praticamente hoje a gente não precisa ir nas lojas para comprar produtos que satisfaçam nossas necessidades. Quando eu digo isso no geral, por exemplo, supermercado, farmácias, né? Existem alguns serviços essenciais, por exemplo, gasolina, a gente não pode contratar isso virtualmente, mas existem outros serviços que sim. Antigamente a gente nem imaginava, né, que poderia fazer isso de casa, então às vezes a gente nem precisa sair para comprar roupa para criança, roupa para adulto, enfim. Por quê? Porque a era digital, né, a era da tecnologia, da informação. Então as empresas estão inseridas nesse ambiente, o contador, o profissional de contabilidade, as empresas de consultoria contábil estão inseridas nesse tipo de mercado, né? A gente não pode se ver longe da tecnologia, né? Aumento para as empresas consolidarem suas vantagens competitivas, né, em comparação com suas concorrentes. Lembrando, muito importante, quando a gente quiser fazer comparações de empresas, comparações de resultados, a gente tem que fazer comparações nas mesmas medidas. Quando eu falo mesma medida, é mesmo tipo de empresa, mesmo porte, né? Então, se a gente quer saber como é que está a nossa concorrente, eu contrato um profissional de consultoria contábil para ver os resultados, os números da minha concorrente tem que ser do mesmo ramo. Então, eu tenho que comparar empresas de calçados que vendem calçados com empresas que vendem calçados. Roupas, então eu pegar as empresas que vendem roupas, produtos de perfumaria e tal, farmácia, então tudo igual. Eu não posso comparar empresa de avião com a operadora de telefonia, não. Né? Mesmo que estejam todo mundo no mesmo mercado, mas são de ramos diferentes. Então tem que ser de mesmas atividades, mesmo ramo. Aumento como consequência dos processos de terceirização. A gente está vendo muito isso, né? Terceirização de serviços da empresa. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, nós temos escritório de contabilidade. Trabalha muito com sistema, trabalha muito com papel, vamos dizer, com impressora, com scanner, com impressão. O que é que faz muito? Terceiriza o serviço. Quase hoje a gente não está imprimindo papel. É tudo escaneado, digitalizado. Os arquivos são enviados via certificação digital. Então, é muito mais vantajoso. Olha a relação custo-benefício aparecendo aí. O escritório de contabilidade, por exemplo, terceirizar a questão das suas impressoras e scanner, que é uma coisa que não pode faltar dentro do escritório. Não pode ficar computadores. Computadores, geralmente, o parque tecnológico que a gente chama, a gente prefere contratar e adquirir para si. Mas essa parte de impressoras, de scanners rápidos, né, que precisa sempre estar aí com os documentos, os relatórios que são gerados dos sistemas que precisam ser arquivados. Então, terceiriza muito isso. Então, as empresas também podem adotar esse processo de terceirização. É a relação custo-benefício, porque quando você terceiriza, por exemplo, as empresas, a própria empresa de terceirizada, ela que se preocupa com a manutenção. Se uma peça quebrar, ela que repõe. Então, eu não preciso comprar a peça, eu não preciso contratar um outro profissional para fazer a manutenção das minhas impressoras, enfim. Então, as empresas são assim também, tá? Elas podem adotar a terceirização, tanto na área privada quanto na área pública, a gente vê muito isso. Aumento da necessidade de questionamentos progressivos da realidade empresa-cliente, visando um processo de melhoria contínua sustentada. Então, acompanhar a empresa de consultoria, ela vai acompanhar essa empresa-cliente no mercado. Ela pode fazer um estudo desde quando a sua inicialização de serviços, a sua constituição perante o mercado, ou nos 10 últimos anos, se teve períodos de crises econômicas, como é que essa empresa passou por isso. Né? Então, a gente pode ver agora vários estudos, né,
nesse momento aí da pandemia, né, as empresas que quebraram, que fecharam portas, quem mais se sustentou, quem mais lucrou. Então a gente pode fazer estudos sobre isso, né? E esse processo de melhoria contínua sustentada é visando o futuro, projeção de fluxo de caixa futuro, né? Então eu posso também fazer consultorias para empresas que trabalhem com o meio ambiente. Então a gente não pode deixar de fora a sustentabilidade, a responsabilidade social, né? Então a gente tem muitas empresas que trabalham com o meio ambiente, que podem degradar o meio ambiente e tem que adotar políticas que não degridam, né? Vamos dizer que não ataquem o meio ambiente. Tá? Então, sim, as empresas de consultoria contábil podem auditar não, podem prestar serviço para esse tipo de empresas que trabalham com meio ambiente, que impactam, né, serviços seus no meio ambiente. Fusões entre empresas de consultoria podem acontecer, né? Duas ou mais, do mesmo jeito que a gente tem duas ou mais empresas se unirem e formar uma grande empresa de consultoria. Do mesmo jeito que a gente tem fusões de empresas normal no mercado, né, união, tem empresas, uma empresa que se junta a outra, uma empresa que compra a outra, incorpora. Pode haver também essa questão dos serviços de consultoria. Internacionalização de serviços de consultoria. Eu posso ter clientes, eu tenho amigos contadores que têm cliente em Dubai, por exemplo. Então eu posso prestar serviços lá. Eu tenho uma empresa aqui, eu consegui um cliente que uma empresa expandiu muito e está vendendo para mercados afora, eu posso prestar serviços de consultoria fora, né? Aumento no número de professores e de universidades que realizam serviços de consultorias. Então nós também podemos realizar. Nós podemos ensinar na universidade, como eu estou aqui, então ensinando, ministrando uma disciplina de consultoria contábil, tá? Então os profissionais podem sim, existem de outras áreas também de sua competência prestar serviços de consultoria, tá? Então são tendências, gente, aí no mercado de trabalho que tem muito, tá? Então o que foi que eu fiz? Fui buscar fontes de dados, reportagens atuais, para vocês verem como é importante o serviço de consultoria contábil ou qualquer outro tipo de consultoria, consultoria empresarial. Gente, nós temos milhões de empresas, tá? Fonte aí de julho agora de 2022, mais de 1.300.000 empresas foram criadas no país nos últimos 4 meses. Tá? Então nós já, além dessas novas empresas que foram criadas, já existiam no país uma gama de empresas aí. Então a gente tem hoje mais de 19 milhões de empresas. Empresas no mercado significa dizer que prestam serviços, que empregam pessoas, que necessitam de serviços de profissionais, né? Claro que existem aí algumas empresas, a nossa maioria, as que estão lá no Simples Nacional, a turma do MEI, da EPP, da microempresa, que precisam de serviços de profissionais, que muitas vezes não contratam. Aí vai lá na prática, se arrepende, acontece algum problema aí, volta a contratar ou volta se recorrer ao serviço de um profissional da área de contabilidade, por exemplo, né? Voltado para atender planejamento tributário, gestão financeira, enfim. Então, o que é que acontece? A gente tem muitas empresas, né? Então isso movimenta a economia e essas empresas precisam contratar serviços, né? Muitas delas, ou a curto prazo, a médio prazo, ou a longo prazo, tá? Então, a gente tem muito desses tipos. Muitos tipos de empresas. Reportagem de junho, 69% das empresas ativas do Brasil são MEIs. Então, a maioria do nosso tipo de empresas são empresas que estão lá inseridas no regime de tributação do Simples Nacional. Então, são empresas mais limitadas, de pequeno porte. O MEI, o microempreendedor individual, é uma empresa constituída por uma única pessoa, pelo próprio nome, como já diz, não é sócio. Então veja que aquele trabalhador informal, que hoje ele se formaliza, se regulariza, né, através desse tipo de regime de tributação, são os maiores no nosso país, né? Então movimenta a economia.
SAs, professora, capital aberto, veja que nós temos um número menor. Se a gente fosse olhar isso lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ver que a grande maioria das empresas, elas já não são nesse de pequeno porte, já são mais de grande porte. Eles têm muito mais empresas SAs do que nós. A gente tem uma faixa aí de quase 600 empresas de capital aberto no Brasil. Então, isso representa 0,9% do total de empresas abertas no país, tá? Então, o nosso tipo de empresa ele é mais de pequeno porte, tá? Empresa voltada ao regime de tributações do Simples Nacional. Mas o que eu quero dizer com isso é que essas empresas elas vão precisar de profissionais, tá? Elas não podem precisar aí de consultores, de prestação de serviços de consultoria, seja na área de contabilidade, seja em qualquer outro ramo empresarial, marketing, administração, enfim, tá? Mas que vão precisar de serviço. Então, mais de 1 milhão de novas empresas. Maio lá, ó, foi aberta no primeiro trimestre, 79% são MEIs. Então, são reportagens de fontes de Infomoney, site do governo, G1, né? Sites que a gente sempre traz notícias aí atualizadas, ok? E aí, pergunto a vocês, o que o futuro reserva para a consultoria? Que tipos de serviços serão solicitados aos consultores? Né? Cabe aí a nossa reflexão. Então, é um serviço que cada vez mais vai crescer. Né? Hoje, os profissionais de contabilidade, gente, nós profissionais, né, precisamos abrir nossa mente cada vez mais. Né? Nós precisamos ser contadores, consultores, que mostrem o empresário, que mostrem ao nosso cliente soluções vantajosas. Né? Acabou aquela coisa de ficar só dentro do escritório debitando, creditando. A gente tem sistemas que fazem isso. Precisa do conhecimento, professora, precisa. Mas a gente tem pessoas que trabalham lá no escritório para isso. O dono do escritório, junto com seus sócios, sua equipe, ela tem que ser treinada para pensar, né? Para solucionar problemas, né? Então, precisamos focar nisso. Né? Que tipos de serviços são solicitados aos consultores? Diversos serviços. Serviços lá para melhorar meu planejamento tributário, para eu gerenciar melhor minhas finanças. Quais os investimentos que a minha empresa pode fazer? Eu estou com muito dinheiro parado em caixa, ou então em banco, eu não sei onde aplicar. O que é que eu posso fazer para render? Esse rendimento trazer melhor. Né, que eu possa distribuir mais lucro para os meus sócios, né, que eu possa melhorar a remuneração dos meus funcionários. Né? Então, são vários tipos de serviços que podem ser solucionados aos consultores, ok? As empresas de consultoria procuram consolidar o alto valor agregado a seus serviços em 3 aspectos. Então, essas empresas que prestam serviço de consultoria, e aí as empresas que prestam serviço de consultoria contábil, vai agregar seus serviços, atrelando a desenvolvimento de produtos e serviços de consultorias novos, que resolvam os problemas das empresas clientes. Por isso o profissional tem que estar atenado, tem que estar reciclado, pode utilizar técnicas. O profissional de contabilidade pode utilizar da estatística, né? Pode utilizar da avaliação de mercado, avaliação de empresas, né? Forte relacionamento com o executivo, com o dono, proprietário, para discutir, né? Para mostrar o caminho, para mostrar novas ideias, propostas de trabalho claras, né? Com identificação, que agregue valor ao cliente. Gente, o empresário, o dono da empresa, ele tem muitos que podem pagar o imposto até satisfeito, mas se ele vê resultado, né? Se aquilo está agregando, né? Se aquilo está agregando de valor, se aquilo está aumentando, se está trazendo bons retornos para ele, então ele está vendo resultado, eles pagam isso satisfeito, podem chegar a pagar isso satisfeito, podem não reclamar, né? Mas existe aquele que paga reclamando, né? Ou que ele não está tendo bons resultados, ou que ele está vendo pouco resultados. Então, nós temos que mostrar bons caminhos, né? Através dessas prestações de serviços, tá? Então, a necessidade de contratar um profissional de consultoria contábil, por exemplo, vai do ambiente que as empresas estão inseridas, gente, né? Dos riscos, dos retornos, do posicionamento das empresas. E aqui eu coloquei um gráfico mostrando, por exemplo, os anos, né? Isso vem lá da fonte do livro que vocês têm lá para estudar.
desde lá da pós-Segunda Guerra Mundial, anos 60, anos 70, 80, 90, e hoje estamos nos anos 2000, estamos aqui em 2022, essas empresas passam pelos mercados que são voláteis, que no mercado existe o risco, que no mercado existe o retorno, que existe crises financeiras, crises econômicas, momentos bons, momentos ruins, mas que eles sempre vão estar diante de operações que precisam desenvolver, de recursos que precisam angariar, que precisam retornar. Vão estar diante de concorrência, que vão precisar desenvolver desempenhos, que vão precisar ser flexíveis à mudança. Né? Existem pessoas, empresas, executivos que são resistentes a mudanças, né? Mas que você, como profissional, precisa mostrar, né, a importância disso aí. Né? Então, você vai usar dos argumentos, vai usar das técnicas, do conhecimento, né, das suas atualizações, adaptações, e mostrar que com aquelas mudanças as empresas podem alcançar novos resultados e maximizar aqueles resultados que já existem, tá? Com relação a essas tendências, 7 tendências, né, que a literatura traz de consultoria, essas tendências, elas envolvem ambientes econômicos, político, tecnológico, demográfico, social. Então você tem tudo. Você tem economia, você tem política, né? Estamos diante de eleições, né? Gestores, novos gestores ou atuais gestores que podem se reeleger, novos que podem mudar, mas que vão administrar, né? Que vão gerenciar as políticas públicas do país, a política econômica, a política financeira. E isso impacta onde? No mercado, onde as empresas atuam, onde a gente se desenvolve a prestação de trabalho, a prestação de serviço, melhor dizendo. Tá? Então, a gente não vê nada de forma isolada. Isso é muito importante. Tá? A gente vê tendências, a gente vê ambientes econômicos, ambiente político legal. Existem normas, normativas que as empresas precisam seguir, que as empresas não podem ferir, se não incidem em multas, em juros, em punições. Então, isso a gente não vê isso de forma isolada. A gente vê tudo isso de forma integrada, tá? Tecnologia, demografia, pessoas, dados de pessoas, né? A gente vê aí IBGE, que faz o levantamento estatístico, a gente está vendo isso agora na atualidade, recontando a população, para como é que está o padrão de renda das pessoas no Brasil. Gente, tudo isso reflete na economia, na abertura de novas empresas, de novos clientes, novas pessoas que querem ser novos empreendedores, novas pessoas que querem ser novos profissionais, profissionais da área de contabilidade para prestar serviço de consultoria contábil, tá? Então, nada está isolado. E aí, a empresa contábil oferece serviços de consultoria contábil? Pode oferecer sim, professora, tem que estar legalizado. Nós vamos na última unidade dividir vocês em grupos, né? E vocês vão criar uma empresa de consultoria contábil. Vão criar o nome dessa empresa, vão criar uma logo. A gente vai fazer uma dinâmica bem legal. Vocês vão prestar serviços para outra empresa. Então, tem que criar a empresa contábil, o escritório para exercer suas atividades. Lá vai ter um CNPJ, né? Então tem que criar. Atualmente, professora, como é isso no mercado? É desse jeito, né? Os escritórios de contabilidade são empresas. Então a gente fala em empresário contábil, tá? Empresário contábil por quê? Porque ele exerce a atividade profissional de prestar serviços de contabilidade. E entre eles existe o serviço de consultoria contábil. A partir da constituição dessas empresas, então, se é empresa de contabilidade, tem que ir lá no Cadastro Nacional Econômico. Qual é o CNAE relacionado à atividade de escritório de contabilidade, que pode ser prestado serviços de consultoria contábil. Então, vai ter lá um contador, um grupo de contadores, sócios, que vão constituir a empresa, que vão prestar serviços de consultoria para os seus clientes já existentes, se for empresas antigas, ou para clientes novos, tá? E aí a gente sempre vai chamar esses clientes de empresa cliente, ok? Quais os serviços de consultorias contábeis que nós profissionais da área de contabilidade podemos abordar? Entre eles, assuntos contábeis em si,
tá? Então, elaboração das demonstrações, elaboração dos balancetes, como é que está usando, qual o tipo de software que está usando dentro das empresas. A gente tem a Fortes Contabilidade, que é muito forte hoje aqui no Nordeste, mas tem outros tipos de empresas que trabalham com isso aí. Planejamento tributário é voltado para a área fiscal. As empresas querem consultoria na área fiscal, as empresas querem consultoria na área de gestão e controle de pessoal, de custos, né? Hoje a gente trabalha muito, gente, custo, né? Custo dentro das empresas, despesas, né? Então, não esquecer nunca daquela relação custo-benefício. Controle de gerenciamento de gestão financeira para os empreendedores, né? O que comprar, o que vender, aonde investir, tá? Então, isso é muito importante, ok? E aí, para a gente chegar na parte da finalização, consultoria contábil e a cultura contábil dentro das organizações. Então, a consultoria contábil vai trabalhar com a consulta contábil, cultura contábil do cliente, tá? Uma variável crítica de sucesso necessário para implantar com sucesso qualquer tipo de forma de mudança. E por que a gente diz assim, crítica de sucesso? Que a gente está trabalhando com pessoas, com clientes, né, que podem ser resistentes a mudanças, tá? Mas que é importante a gente mostrar a necessidade de mudar, né? Se ele está contratando os seus serviços de consultoria para você ajudar ele a alcançar resultados e a auxiliar na tomada de decisão. Se a cultura contábil da empresa cliente for exclusiva ou de natureza tributária, então tem que alinhar. Então você vai contratar meu serviço de consultoria contábil para planejamento fiscal, para planejamento tributário, então vamos fazer esse alinhamento preliminar entre o consultor e o cliente. Se o consultor contábil perceber que a organização, particularmente pequenas e médias empresas, que é a nossa maioria de constituição de empresas no Brasil, que essa contabilidade é vista apenas igualmente como obrigação legal, não, e de se fazer a contabilização das transações e eventos para o fim único e exclusivo para atender às exigências fiscais e tributárias, você pode mudar a concepção daquele cliente. Então, se ele quer só para isso, ok, mas você pode dizer que existe a contabilidade societária, que é preciso não só atender às exigências fiscais e tributárias, mas que a contabilidade precisa estar em dia. Livro caixa, fazer esses registros do livro caixa, muitas empresas não fazem. Então, mostrar para ele quais são as vantagens, né, quais são as necessidades. Pode ocorrer que, nesse tipo de cultura contábil, nem o CEL e, por consequência, nem os gestores da área de resultados vão compreender, portanto, qualquer tipo de consciência a respeito do valor que tem a contabilidade, como um conjunto de conhecimentos vistos às interpretações e transações. Às vezes a gente encontra resistência, né? Mas aí por quê, professora? Porque também a gente traz essa contabilidade que ocorreu, os processos de mudanças de normas, né, que a gente vem desde 2007 aí com a mudança na legislação societária, falando de contabilidade internacional, tentando quebrar essas barreiras, né, trazendo o governo que é um dos usuários da contabilidade como nosso aliado, né, a gente tentar mostrar para o empresário contábil que não é só atender à legislação fiscal e societária, né? Que não é só atender às obrigações acessórias, mas que existem as obrigações principais. Existe uma contabilidade que precisa ser feita, né? Então, muitas vezes os executivos da empresa, dos negócios, os donos societários não querem entender isso. Até porque o governo exige as obrigações acessórias grandes. Então, o INSS tem que fechar a folha de pagamento, as empresas têm que mandar a GPS. Tem a questão da CAGED todo ano que tem que mandar a relação lá dos funcionários. Todo mês tem que mandar a escrituração contábil fiscal. Escrituração, a ECD, contábil lá da parte agora do E-Social, que está cobrando muito. Se não mandar, a multa é gigantesca. Tá? Então a gente tem que ir minimizando essas barreiras, quebrando, né, esses paradigmas, mostrando, né, que a contabilidade em si não é só a contabilidade tributária, mostrando a importância, né, da elaboração das demonstrações para ajudar no processo de tomada de decisão, para ajudar na avaliação de desempenho, dos indicadores financeiros, dos indicadores econômicos, que a gente só consegue
apresentar esses resultados, uma vez que a gente tem as demonstrações contábeis elaboradas. E a gente só tem demonstrações contábeis elaboradas se a gente tiver a contabilidade, né? A contabilidade de escrituração, a contabilidade societária, ok? Então, isso aí é muito importante. E aí, ter profissionalismo, né? Ao prestar o serviço de consultoria contábil, né? Tem que estar alinhado com o manual de técnicas de práticas de gestão, ética, né, do profissional, do contabilista, né? Nas próximas unidades nós vamos falar um pouquinho da ética. Existe o código de ética do profissional, né? Então a gente não está aí mostrando quanto está cobrando ou barganhando clientes de outros profissionais, né? Baixando preços até de formas injustas, né? Sem conseguir até realizar o serviço só para tomar o cliente do outro, enfim. A gente precisa trabalhar isso com profissionalismo, né? Mostrar por que sua empresa de consultoria contábil é boa, por que você é bom no mercado, por que vocês se capacitam, por que tem uma equipe que se renova, por que vocês se reciclam, vocês procuram fazer cursos de aperfeiçoamento, cursos de especialização, enfim, tá, gente? Então, é muito importante a gente trabalhar, né? O profissional que presta o serviço de consultoria contábil, a entidade contábil, a empresa contábil que esse tipo de serviço está alinhado com a ética, né, de práticas de gestão na contabilidade dos serviços de consultoria contábil, ok? Trago para vocês uma reportagem lá do Globopay, lá em 2018, só para vocês verem aí um vídeo, vocês podem acessar, né? Por exemplo, a ação de consultoria profissional da área contábil é realizada em Arapiraca, acho que é uma cidade lá do Ceará, né? Então, bem interessante. Juntaram-se empresários, né, da área contábil e eles prestam serviços aí muitas vezes às empresas que não podem pagar por esses serviços. O Sebrae oferece isso, né? Os escritórios de contabilidade, os profissionais podem se cadastrar quando já estão regulados no mercado, quando já tem sua carteirinha de profissional habilitado, se inscrever lá no Sebrae para fazer parcerias. O Conselho Federal de Contabilidade também está envolvido nesse processo e prestar serviços de consultorias contábil para outras empresas, tá? Então, dê uma olhada na reportagem para você ver como é bem interessante, ok, gente? E aqui estão as referências, livros que vocês podem consultar lá na biblioteca virtual de vocês, tá? Podem buscar aí na internet para auxiliar no desenvolvimento das atividades, né? Então, responder a lista de exercício e o case deixado, ok? Aqui são minhas redes sociais, o WhatsApp, que a gente já tem o grupo, e-mails, de preferência mandar e-mail para o meu e-mail acadêmico, isabelle.resenha@academico.fpb.br. Bons estudos a todos!